muito importante quando a gente tem uma dor saber o porquê que ela está acontecendo. A dor no corpo, ela está sinalizando que tem algo de errado. Nosso tema de hoje é cefaleia. Dores de cabeça e dores na cabeça. Será que cefaleia é o mesmo que é aquela dor horrorosa que todo mundo tem, que ninguém gosta de ter, né? Que é enxaqueca. Muito obrigada. E olha, para falar sobre esse assunto, hoje é dia de aula, da aula boa com o Dr. Gustavo Aquino. Bom dia, doutor. Bom dia, Dani. Tudo Mais bem? uma vez, obrigado pelo convite. Obrigado, seja muito bem-vindo. Agradeço. Doutor, aquela palavra, né, que todo mundo, acho que um grande número de pessoas sofre muito, né, com a dor na cabeça, com a dor de cabeça. Vamos entender um pouquinho, queria que o senhor explicasse isso também. A famosa cefaleia. O que é a cefaleia? Cefaleia, Dani, nada mais é do que isso que você acabou de dizer. É a dor de cabeça. O que as pessoas confundem demais é achar que cefaleia é sinônimo de enxaqueca. A enxaqueca é uma das mais de 150 formas de apresentação das cefaleias ou das dores de cabeça. E por que é um tema tão importante da gente tratar? Porque a maioria das pessoas, e as estimativas chegam a números acima de 90% das pessoas no mundo, terá uma dor de cabeça na vida. Então é muito difícil alguém falar, eu não sei como é uma dor de cabeça. Até uma criança, muitas vezes, já sabe falar, mamãe, estou com uma dor de cabeça. Então precisamos valorizar isso daí para saber como tratar, como levar uma dor de cabeça e saber quando ela é importante, quando ela é mais tranquila e qualquer medicação vai resolver. Doutor, para entender um pouquinho mais sobre o assunto, também tem a cefaleia primária. O que é? Perfeito. A gente costuma dividir as cefaleias ou dores de cabeça em primária e secundária. O que é isso? A primária é uma doença do cérebro. Como assim? O cérebro de algumas pessoas, ele é mais sensível, ele está predisposto a ter dor de cabeça. Então seria a famosa enxaqueca, a cefaleia tensional, que é a mais comum, apesar da enxaqueca ser mais intensa e por isso procurar mais a assistência médica, Sim. A tensional é mais comum. A tensional seria o quê? Tipo algo traumático, um cansaço, algo que tenha deixado a pessoa esgotada? Também. A cefaleia tensional, pelo próprio nome, envolve alguma tensão muscular. E a tensão pode ser uma questão emocional, um fator postural, você dormiu e ficou numa posição muito inadequada por várias horas, ou ainda por alguma atividade física excessiva que exageradamente comprimiu e contraiu a musculatura. E isso vai gerar uma cefaleia tensional. A cefaleia tensional, ela geralmente tem as suas características, que são quais, por exemplo? Ela costuma ser dos dois lados da cabeça, ela costuma ser... Seria mais ou menos essa região? Ela pode ser em qualquer região da cabeça, geralmente na região posterior da cabeça e no topo da cabeça. Essa é a tensional. Geralmente dos dois lados, a pessoa fala que é um aperto ou uma pressão na cabeça. A enxaqueca já tem características um pouco diferentes. Por exemplo, ela é pulsátil, ela lateja, é aquela que as pessoas colocam aqui, a mão aqui. Nessa região. Na região a gente chama de temporal ou região frontal, mas ela também pode acometer a região posterior da cabeça. E geralmente ela é de um lado só, não que ela não possa acontecer dos dois lados, às vezes ela troca de lado, tá? E muitas vezes está associada a vômitos, a enjoo, claridade incomoda demais, a gente chama isso de fotofobia, barulho incomoda demais, isso se chama fonofobia, às vezes um cheiro, né? Então existem todas essas características que vão ilustrar uma enxaqueca, por exemplo. Doutor, e qual o problema, né? O grande problema da pessoa é quando ela tem uma dor de cabeça e ela já toma um analgésico, ela faz uma automedicação assim, para aliviar a dor. Dani, esse é um problema esse é um dos grandes problemas e isso vem me preocupando bastante, porque é quase tudo o que eu vejo no consultório. Obviamente, por ser neurocirurgião, eu vou acabar atendendo os casos mais complicados mesmo, mas o abuso da medicação, principalmente nas dores de cabeça, eles geram o quê? Um efeito rebote que a gente chama. Como assim? O que é isso? Existe uma cefaleia causada pelo abuso de analgésico. Para dar um elemento mais objetivo ainda,
Para você ter uma ideia, para os nossos telespectadores, se as pessoas usam analgésico, ou seja, remédio para aliviar a dor de cabeça, por mais de 10 dias durante um mês, por mais de 3 meses, essa pessoa provavelmente tem uma dor de cabeça causada, induzida pelo analgésico. É um fenômeno bem difícil da gente compreender e é legal da gente, por exemplo, tem um estudo muito interessante que mostrou que no momento em que a pessoa toma o analgésico, essas pessoas que já têm essa dor de cabeça por causa do analgésico. Mas como assim, doutor? O analgésico que gera essa dor? Ele começa a gerar essa dor. E o que acontece? Então, esse estudo mostrou o quê? Que 2 áreas do cérebro estão bastante comprometidas. Uma é uma área chamada centro de recompensa. Então, toda hora que você ingere aquele analgésico, o seu cérebro te dá uma sensação de recompensa. Por outro lado, a região do cérebro responsável pela tomada de decisões começa a atrofiar. Então, você não tem uma elaboração da decisão muito boa e ainda tem uma satisfação, entre aspas, de usar essa medicação. Só que o cérebro começa a ter um rebote. Você toma, alivia por alguns instantes ou já nem alivia mais e vem essa dor de cabeça. E qual que é a dificuldade? Ela perde as características iniciais. Você já não tem mais, eu não sei se é enxaqueca, eu não sei se é tensional, eu já não sei mais explicar. E por isso vem um dado muito importante, que é quase uma dica que eu sempre dou para os meus pacientes, que é fazer um diário de dor. O que seria isso? Existem, inclusive, aplicativos. Sim, para você registrar, exatamente. E para você, depois de um certo tempo, principalmente para a pessoa que tem muita dor de cabeça, ela já não presta mais atenção. Não, já convive com aquilo, Exato, ela não sabe mais se é ficar sem dormir, ficar sem comer. Ou algo que ela comeu. Ou uma briga, uma discussão, uma preocupação. Enfim, todos esses fatores, ela não sabe mais me falar se é um aperto, se lateja. Exatamente. Então, o diário de dor é fundamental para isso. Para levar para o especialista, para o senhor poder fazer ali uma análise e acompanhar o diagnóstico correto, ver a evolução do tratamento, se está sendo bom, se não está. Porque o médico, às vezes, ele fica refém dessas informações. E se o paciente não informa adequadamente, o tratamento não vai ser adequado. Gente, a gente precisa aprender a fazer uma boa consulta. Porque quem procura uma consulta quer solução. Exato. Mas se você não souber falar, se você não souber se expressar para o seu médico, não souber apresentar realmente o que você passa, fica difícil, porque o doutor não vai adivinhar. Mas os exames ajudam, né? Doutor, o senhor trouxe aqui algumas peças, vamos aliviar? Sim, vamos lá? Aqui, olha, para a gente falar sobre tratamento, né? Porque é muito importante a gente tratar, mas se conhecer principalmente, né? Exato. A gente precisa ter uma ideia, Dani, exatamente das medicações. Existem tipos específicos que a gente pode utilizar para tratamentos preventivos. Então, por exemplo, se a pessoa tem enxaqueca, mais de 3 vezes por mês, crises muito intensas, a gente não vai ficar medicando todas as vezes. A gente vai usar algumas medicações todos os dias para evitar essas crises. Porque na enxaqueca, por exemplo, a pessoa, na maioria das vezes, ela não consegue trabalhar, ela não consegue ter um convívio social. Ela quer ir para o quarto escuro, silencioso e ficar lá. E isso é muito ruim. Mas tem fim? Tem. A dor de cabeça do tipo tensional, ela costuma durar entre 4 horas e 3 dias. É claro que eu não vou ficar lá esperando 3 dias a pessoa quieta no quarto escuro para voltar a viver. Então é por isso que a gente antecipa alguns tratamentos. Mas esse tratamento, dependendo da qualidade de vida, do estilo de vida da pessoa, ele tem fim? Ele acaba? Algumas pessoas sim, outras não. Depende de cada caso, depende muito do caso. Às vezes a gente usa medicação em torno de 6 meses a 1 ano. Só que muitas pessoas, por exemplo, não toleram o tratamento farmacológico. E aí a gente lança a mão de outros tratamentos. Por exemplo, hoje a gente usa a toxina botulínica, né? Aquela toxina botulínica para fazer tratamento estético, além dos pontos faciais, a gente usa outros pontos. Por exemplo, aqui para mostrar nosso crânio, a toxina botulínica, a gente aplica ao redor de vários nervos do crânio para que eles sejam inativados e isso vai aliviar
a dor de cabeça. Então, esse é um dos tratamentos. Outro tratamento... E a pessoa ainda aproveita e fica bonita. Ainda fica bonita, isso É acaba botox, tendo um né, benefício. doutor? Exatamente. É botox, o mas para a gente saber. Para ficar mais fácil. Doutor, mostra para nós então, aqui por que exemplo, o senhor trouxe. existem vários nervos que saem da região, a gente chama de supraorbitária, né, logo acima dos olhos, da região temporal, que seria nessa parte posterior da cabeça, e também para entender um pouco por que às vezes a gente tem dor na nuca e pode incomodar aqui na região frontal. Primeiro, porque os nervos da coluna, nessa porção mais alta, eles irradiam nervos, eles emanam nervos para essa região posterior, mas olha que coisa bonita que é o cérebro. Existem conexões dentro do cérebro que conectam a região posterior da cabeça e da coluna com a região anterior do nosso cérebro, do nosso crânio. E isso faz com que muitas vezes problemas da coluna cervical sejam fonte de dor que se manifesta, por exemplo, na nossa testa, na região frontal. Olha. Tem um estudo muito interessante em que ele estimulava esses nervos e via que pessoas sentiam dor na região frontal da cabeça. Ou ainda, estimulando estruturas da nossa coluna cervical que também causavam dores de cabeça. Tem até nome para isso, dor cervicogênica. É um nome mais complexo, mas que também é muito comum. Muitas vezes uma enxaqueca não tem o seu controle adequado porque, por exemplo, a pessoa tem um problema na coluna cervical que faz com que essa enxaqueca piore ainda mais. E por mais que você trate a enxaqueca, se você não tratar esse problema da coluna, não vai ter solução. E o que o senhor está falando, vou dar um exemplo que é bem comum, né, de quem nos acompanha. Por exemplo, a pessoa tem muita enxaqueca, tem as dores, tem suas crises, ela começa a fazer pilates, por exemplo, ela percebe que a dor ameniza. Exatamente. Né? É isso que o senhor está dizendo? Esse é um dos fatores. Então, com o nosso estilo de vida moderno, a gente não tem tempo para atividade física, para uma alimentação adequada, trânsito muito tempo, sentado muito tempo e estressado. Então, o pilates, a musculação, qualquer atividade física vai proporcionar relaxamento e fortalecimento da musculatura, desde que não seja feito de forma exagerada ou incorreta. Sim, equilíbrio, então, né? tudo isso é o equilíbrio. Então, todas essas ferramentas juntas é que vão dar essa melhora para o nosso paciente. Doutor, de modo geral, alimentação, por falar em alimentação, quais os alimentos assim que são que podem ser gatilhos para desenvolver as dores? A gente tem os clássicos, né, que seriam os queijos, vinho tinto, álcool em geral. Algumas pessoas tomam uma cerveja, um destilado e sentem muita dor. Algumas pessoas têm um cheiro de perfume, de solvente, né? Isso costuma ser um grande gatilho. Por exemplo, ficar muito tempo sem comer, às vezes ficar sem dormir, ou para algumas pessoas é dormir um pouco a mais. E isso a pessoa que tem enxaqueca, por exemplo, precisa entender que o cérebro dela, ele é mais sensível a estímulos que são tranquilos, são inócuos, né? Comuns, mas o cérebro dela está predisposto. Então, alguns pacientes falam para mim, poxa, doutor, no fim de semana que eu gostaria de dormir um pouquinho mais, eu não posso? Não pode. Eu dormi demais e acordei com dor de cabeça. Exato. Então, o paciente com enxaqueca, principalmente, é um equilíbrio danado ele precisa ter da vida para poder manter o cérebro dela mais quietinho. Conhecer o corpo. Conhecer. Precisa se conhecer, exato. Precisa conhecer o seu próprio corpo. Doutor, como a sinusite, né? Rinite, entre outras, mas assim, a sinusite especialmente, né? As pessoas vão descobrir que tem sinusite pelo sintoma da dor de cabeça. Muitas vezes, né, a sinusite, e aí voltando naquela conversa inicial de cefaleia primária e secundária, então as secundárias, elas são por algum motivo, alguma doença que não seja no cérebro, levando a uma dor de cabeça. Por exemplo, a sinusite é uma delas. Nessa região frontal, aqui na frente do nosso corpo, e ao lado daqui das nossas bochechas, mais ou menos, aqui, assim, né? Os ossos, eles são aerados, ele é oco por dentro. E a sinusite enche de secreção nessa região e nessa região. Então, costuma ter, geralmente, secreção nasal, pode ter febre.
E aí entra um outro assunto fundamental. Nas dores de cabeça secundárias, como a sinusite, como o tumor cerebral, como a hemorragia cerebral, nós precisamos ter essa importante noção. São sinais de alerta. Então, uma dor de cabeça que vem acompanhada de febre, uma dor de cabeça que venha com uma fraqueza, por exemplo, paralisa o meu braço ou todo o meu lado direito, eu fico diferente para falar, o meu comportamento está completamente diferente, eu tenho uma crise convulsiva, por exemplo, ou do nada, a gente está conversando aqui, do nada vem uma dor de cabeça muito forte, eu desmaio, começo a vomitar, isso eu estou falando subitamente. Tá. Esses casos, Dani, precisam ser atendidos imediatamente num serviço médico. Sim. Por quê? Porque a gente precisa descartar uma infecção, um tumor cerebral ou mesmo uma hemorragia cerebral. Então, Excelente. Tudo isso é fundamental. É fundamental. Excelente. Que eu faço até o pedido para o senhor reforçar para não tomar nenhum medicamento. Num desses cenários que o doutor acabou de falar, não tomar nenhum medicamento, dizer que já vai passar, procurar a unidade mais próxima para se cuidar, independente da dor. O importante é procurar um especialista e não se medicar, né, doutor? Exatamente, Dani. Então, assim, o que precisa ficar bem claro, nunca se automedicar por uma dor de cabeça. Por quê? Porque a gente acabou de dizer, ela pode piorar, Sim. se perpetuar e ficar muito mais difícil de tratar. Segundo lugar, se eu tiver um desses sinais de alerta, febre, fraqueza, desmaio, convulsão, uma dor muito forte, súbita, que faz você desmaiar, esses casos precisam ser atendidos imediatamente num hospital. E juntar todo esse pacote, para quem não tem algo tão grave assim, se consultar e mudar o seu estilo de vida. Entender que você, como paciente, precisa tomar algumas medidas de equilíbrio de vida, de atividade física, de alimentação, para poder chegar no tratamento. Uma pausa, né, doutor? Exato. Agora, hoje em dia, é luxo dar uma pausa e é preciso, né?